Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu preciso começar esse episódio compartilhando uma notícia meio triste com vocês. O Alex, ele infelizmente teve que deixar o Fora do Meio, a princípio temporariamente, para poder lidar com algumas questões pessoais. Eu fiquei muito triste com isso, eu imagino tanto quanto vocês, mas Alex, muito obrigado por tudo que você fez por esse podcast. Eu espero de coração que você retorne em breve para a gente poder continuar esse trabalho lindo. E o episódio de hoje, gente, ele é um episódio muito importante porque a gente vai tratar sobre um tema muito delicado e até invisível. Em 2019, completam-se 131 anos da abolição da escravatura no Brasil, através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Porém, as marcas desse período a gente ainda carrega até hoje. Quem lê notícias, quem escuta jornal, hoje em dia sabe do nível de violência em que a população negra sofre no nosso país, e o Atlas da Violência de 2018 mostra esses dados através de números, onde declara que a taxa de homicídios entre negros e não negros é 2,5 vezes maior para negros do que para os não negros. Em 2016, a cada 16 mortes de pessoas não negras, e não negras compreendem brancos, amarelos e indígenas, 16 mortes a cada 100 mil pessoas, esse número na população negra salta para 40 óbitos em 100 mil pessoas. Ainda sobre o tema de mortes através de intervenção legal, a pesquisa aponta que 76,2% de 5.896 homicídios registrados eram de pessoas negras. Ou seja, é uma prova de que o homem negro, por exemplo, é um grupo muito vulnerável quando se trata de violência institucional letal. Além disso, esse Atlas ainda aponta com relação à violência contra mulheres, em que ele diz que em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no Brasil. E esse número quer dizer 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras, o que representou um aumento de 6,4%. E da mesma forma, a mulher negra tem mais chances de ser assassinada, numa porcentagem de 5,3% com relação a 3,1% as não negras. Então é uma população que sofre diariamente, com essa questão da violência. E, gente, aí vocês imaginam o que é nesse país ser negro, ser parte da população negra e ainda ser parte da população LGBT. Então é isso que a gente vai tratar no programa de hoje, a negritude LGBT, através do ponto de vista dessas pessoas. Da mesma forma que o episódio anterior sobre lésbicas, eu pedi que essas pessoas me ajudassem a montar a pauta do episódio para elas falarem o que é importante para elas. Mais uma vez, eu tô aqui apenas como um mediador e fazendo as perguntas que eu acho que vocês fariam e as dúvidas que me surgiram sobre essa temática. Então, vamos para o Armário Aberto conversar e conhecer essa galera? Armário Aberto. E no Armário Aberto desse episódio eu tenho a honra de receber convidados muito especiais para falar então sobre negritude LGBT. Convidados, queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está com convidados de vários lugares do Brasil, gente. Eu estou muito emocionado, que é a primeira vez que eu tenho pessoas de fora. E eu vou pedir para vocês se apresentarem então para a nossa audiência. Meu nome é Valbert, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tenho 26 anos, sou estudante, trabalho, não tenho vida social. E tenho um podcast também, podcast icônico para quem quiser. Acho que é isso na minha vida. Oi, gente, eu sou o Lu Henri, eu tenho 26 anos de idade, eu sou de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Eu sou muito ativo no Twitter e por lá eu faço os videozinhos para a hashtag 1 Minuto com Lu Henri. Refletindo sobre várias coisas, assim, sobre coisas mais banais, quando as coisas mais sérias, assim, de música à militância. E é isso. Oi, gente, meu nome é Luiz Henrique, tenho 25 anos, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho e também faço parte de um grupo que é uma escola racial hoje, como a gente se entende, se chama de Terras Poderosas. Eu tô no Twitter, mas a gente é mais forte no Facebook, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu sou a Franciele, tenho 26 anos, eu trabalho em educação infantil, sou formada em letras, sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que é isso sobre a minha vidinha. Que maravilha. Gente, de novo, muito obrigado pela presença de vocês e a gente vai então discutir a negritude LGBT.
Como eu falei antes, mais uma vez eu entreguei esse podcast na mão dos nossos convidados para eles dizerem para mim o que é importante falar sobre esse tema. E um dos temas apontados, e que eu fiquei muito curioso, eu gostaria que vocês me explicassem o que seria, é colorismo. O que seria isso para a questão da negritude? Eu entendo o colorismo como uma classificação que é utilizada hoje para poder mensurar uma das partes, tanto as várias tonalidades, né, de pele que existem, as pessoas têm utilizado isso para poder se encaixar, para tentar encaixar outras pessoas, para poder ver como outras pessoas são. Mas só que a gente tem que entender que dentro dessa paleta de cores que o colorismo mostra, ela tem que trazer mais fundamentos. E hoje em dia não existe esse fundamento e tá vendo uma conversa muito vaga, somente de discussão. Quem é negro, quem não é negro, quem é pardo. E aí eu acho que hoje tá sendo uma coisa muito mais desvirtuada. Pois é, eu reparei que essa discussão de colorismo, ela veio como, sei lá, uma ferramenta para ajudar a gente a entender como pessoas diferentes têm experiências diferentes, mas acabou virando um negócio que é só para atacar as pessoas e expulsar elas ou incluir elas na discussão. Essa questão do colorismo, ela vem da comunidade negra ou ela foi imposta para vocês? Eu acho que vem da própria comunidade negra, porque eu acho que é uma coisa especialmente brasileira também. Eu acho que se aplica bem à realidade brasileira. Porque aqui, como a gente teve políticas de branqueamento, é uma realidade que pessoas de tons mais claros, elas sofrem outros tipos de preconceito, né? Uhum. Mas aí eu vejo bastante no Twitter e tudo mais que acaba se usando mais pra dizer, tipo, essa pessoa não é negra, ela não pode falar, ela não pode estar aqui, esse tipo de coisa, sabe? Ou ela tá clamando uma luta que não é dela, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que como a gente vive num país miscigenado, né? A cor geralmente existe muitos negros que não, têm a pele extremamente escura e às vezes, você fica, será que ele é negro ou será que ele não é negro? A gente tem que ver pelos traços da pessoa, prestar atenção em tudo isso. Eu acho que muitas vezes negros mesmo falam se uma pessoa não é negra justamente porque ela não é 100% escuro. E tem a questão da identificação também, né? Já aconteceu comigo de eu conversar com uma pessoa, ela tinha o mesmo tom de pele que eu, mas ela tinha cabelo liso, né? Enfim, nariz mais fino, esse tipo de coisa. E aí ela não se identificava como negra, assim, em nenhum momento, assim. Mas acho que foi mais por questões das vivências dela mesmo, que ela em nenhum momento ela identificou, assim. É uma área bem cinza, assim. Acho que aqui no Brasil isso. Então, eu acho muito interessante, eu não conhecia esse termo colorismo e a sua fala me lembrou de um menino que dividiu o apartamento comigo e que ele disse que ele cresceu numa família branca e ele é negro, de cabelo crespo, assim, com todos os traços, né, negros, e ele disse que ele demorou para se enxergar como negro, porque ele cresceu rodeado por uma família branca. Eu não tinha essa noção questão da percepção que a pessoa tinha de si própria até ele dar essa declaração para mim, e é muito... Eu não sabia que tinha esse nome, por exemplo. Foi assim, pra mim eu já ganhei o podcast conhecendo um pouco mais sobre isso. A gente tem exemplos, por exemplo, no Oscar desse ano, né, em que a gente teve Pantera Negra concorrendo, e uma das mulheres que venceram o Oscar gerou uma discussão, entre meus amigos a respeito disso, da cor dela, porque ela era uma negra com traços de negro, só que com uma pele mais clara, entendeu? A gente leva no BBB também, que teve a Elana no BBB, que ela também ela se considerava negra. Teve toda uma discussão lá dentro da casa em que ela se considerava negra e as meninas brancas, foi totalmente errado assim, esse BBB desse ano, que diziam que ela não era negra, porque a pele dela era branca. Entendi. Acho que, por exemplo, assim como o caso que você trouxe do seu amigo, muito tem a ver também com a criação que as pessoas recebem e a discussão que é tratada aqui no Brasil. Então, assim como há exemplos, e a gente pode elencar vários, você já trouxe um do seu amigo que passou a se identificar e ver essas questões da negritude tardiamente, até porque nas famílias não existe essa conversa sobre você é negro, e a gente conhece as implicações de ser negro. A gente conhece o racismo, a gente conhece as discriminações do dia a dia, mas não existe uma conversa sobre
você está sofrendo isso acontece com você por conta que você é negro e no país existe uma falsa discussão sobre democracia racial que de fato não existe, onde isso é introjetado pra gente. Dentro disso a gente vive num conto de fadas, onde todo mundo, não existe cor, todo mundo é brasileiro, e dentro disso as pessoas não conversam e não sabem as cores que são, por mais óbvio que seja. E infelizmente tem uma questão também da questão social, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar se o preconceito que ela está sofrendo é porque ela é de uma classe mais baixa ou se é especificamente porque ela é negra. Eu já vi bastante, assim, na minha família, assim, muitas pessoas negras que raramente pensavam, assim, na questão da etnia, sei lá, nas coisas que elas sofriam e tudo mais. Então tem isso também, a gente tem a questão social que deixa tudo meio confuso também. Em que momento vocês olharam e se identificaram como negros? Porque vocês tiveram esse momento como LGBTs e como negros, né? Uhum. Nossa, sim. Eu acho que a primeira experiência que acho que da maioria dos negros foi diferente comigo é que é através do racismo, entendeu? Você, dentro de casa você não tem uma discussão realmente, como o Luiz falou, de que a mãe ou o pai chegar pra você e falar: você é negro, você é de uma cor que as pessoas consideram diferenciada. Então, tipo, você vai para a escola, desde criança você já tem uma percepção através de comentários de coleguinhas, sabe? A respeito da sua cor. Quando criança, era chamado de macaco em escola. É ali que você entende que você é negro, porque até uma certa idade você pensa que isso é uma coisa ruim, porque você tá sofrendo aquilo na pele, entendeu? Acho que é isso. Eu também tive o mesmo processo, assim. O colorismo, por exemplo, interfere nessa parte, porque quando você é uma pessoa negra, você não descobre que você é negro no dia, você sabe desde criança. O racismo fica meio que pairando em cima de você, assim. Você sempre é chamado por alguns nomes, né, quando você é criança. Você simplesmente sabe quando você é um negro, por exemplo, de pele clara. Às vezes você só descobre mais tarde, assim, no meu caso. Eu não me lembro de um dia, criança, que eu não sabia que eu era negro, desde muito, muito, muito cedo. Eu concordo, foi uma coisa que aconteceu comigo também, porque eu tenho a pele mais clara e eu fui ter um pouco mais de consciência em relação a isso quando eu entrei na faculdade. Porque o ano que eu passei na faculdade, tinha eu de pele mais escura e um outro amigo meu, um tom um pouco mais escuro que o meu. O resto era todos bem brancos, assim, e aí foi que eu comecei a reparar, assim. Mas antes, o bullying que eu sofria na escola era mais pela questão da sexualidade e gênero, não era tanto pela minha cor. Comigo, também pela minha família, eu sempre soube que eu era negro, porém, ao mesmo tempo que eu sabia sobre isso, eu ainda sofria bastante, mesmo assim não entendia o porquê das brincadeiras, das zoeiras, né? Antigamente era zoeira, né? A gente entende hoje como bullying na escola. Só agora, enquanto mais velho, tem o quê? Acho que quando com meus 20 anos, 18, 20 anos, dentro dessa faixa que eu comecei a ter a consciência racial, que é entender o que estava acontecendo, que não era somente comigo, era com todas as outras pessoas que tinham a pele semelhante à minha, né? A quantidade de melanina, o quanto que isso interferia nas nossas vidas. E esse marcador, para mim, veio muito antes enquanto a minha questão de sexualidade. Então, eu percebi isso bem antes do que o meu desenvolver a minha sexualidade. Então, para vocês, a questão... O que foi mais difícil? Se entender como negro ou se entender como gay ou lésbica ou bi? No meu caso foi ser como gay. Bem mais difícil, porque você não tem o... no caso do racismo, geralmente a gente tem com quem conversar, com pai ou com mãe e tal. Agora, como gay, você tem uma dificuldade de chegar e falar sobre esse assunto. Eu me assumi muito tarde, justamente por causa disso. Tô pensando aqui qual dos dois foi mais difícil, mas eu acho que os dois foram difíceis iguais, assim. São processos... Pra mim também os dois foram bem difíceis. A gente não se descobre negro, né? Uhum. E o mais que isso é gay, porque é uma coisa que vem mais tarde, né? Negro vem desde sempre.
Comigo foi a mesma coisa. Para mim, o que foi mais difícil de aceitar foi a minha sexualidade. Como eu disse, né, a questão de ser negro sempre foi muito claro para mim enquanto criança, mas a minha sexualidade para mim que ainda era diferente. Então, eu cresci uma boa parte da minha infância numa cidade pequena, numa cidade do interior, e ali você não via tantas pessoas que eram gays, você não via tantas lésbicas, existiam, mas todo mundo era dentro da sua caixinha ali, infelizmente. Uhum. E quando eu mudei para Belo Horizonte, e aí que eu pude ver a diversidade de pessoas, que eu comecei a entender, ainda assim eu tive o contraponto e a negativa de achar que eu não era gay, era só uma fase. Muito do que as pessoas falavam foi introjetado na minha mente. Somente com a vivência mesmo que eu fui aceitando. Mas a questão da negritude, de ser negro, pra mim sempre foi muito claro. Acho que pra mim a questão, em relação à família, a questão de sexualidade foi bem mais difícil pra mim. Até pior do que eu achei que seria. A questão da negritude sempre foi discutida em casa também, até porque a minha mãe tentava dar uma atenção especial a isso, porque ela... Enfim, minha mãe é negra, meu pai é branco, então ela sempre tentava discutir essas coisas. Então era uma coisa que, mesmo que eu só fosse tomar consciência na faculdade mesmo, era uma conversa que a gente sempre tinha em casa, mas a questão da sexualidade foi uma coisa que me pegou mais, assim, sabe? Que foi mais difícil, tanto pra mim aceitar quanto para as outras pessoas. Eu achei interessante o que o Lu falou, então... Muitas vezes o processo de se entender como negro e se entender como gay acaba tendo sentimentos similares. Acho que nas duas situações você sofre de alguma maneira. Você sofre bullying ou você sofre preconceito por ser quem você é, entendeu? Então, de qualquer maneira você vai sofrer. Acho que o que o Luiz falou, no caso de você demorar, é porque você já sofre tipo um preconceito, que é porque você é negro. Uhum. E depois você descobrir que você entender que você é homossexual, você tenta entrar num processo de negação, justamente porque você não quer sofrer o dobro daquilo que você já sofre, entendeu? Eu li que é uma luta diária, em dobro realmente, né? Porque você... É o que o pessoal chama de interseccionalidade, né? Sim. As duas coisas se cruzam, né? Em vários pontos. Então, ao mesmo ponto que eu já sabia que eu era negro, porém a minha consciência racial chegou mais tardiamente, ela veio acompanhada de quando iniciou a minha sexualidade, quando eu me iniciei na sexualidade. Então, eu tive não a negação enquanto ser negro, mas eu tive a dificuldade e o sentimento talvez parecido de nossa, tudo isso que eu sempre sofri é por causa que eu sou negro, assim como o Lu disse, o Albert também. Então, é mais doloroso você saber que agora você tem duas preocupações, né? Naqueles momentos seriam preocupações e você muitas vezes não sabe como lidar. Então, fica muito conturbado, sabe? Você se entender como gay já é um processo até doloroso às vezes, né? Aí você tem duas coisas que a sociedade te joga, é muito terrível isso, eu imagino. Acho que se você não tem, tipo, maturidade um pouco mais... Tipo, você ter a maturidade de que desde a época em que você sofria bullying por ser negro, às vezes é muito difícil uma pessoa lidar com toda essa situação, sabe? Uhum. De você ser gay, além de você ser negro. E a sociedade diz que um lado é ruim, daí você descobre que o outro lado... A sociedade também diz que é ruim, então você não sabe pra onde você vai correr. Exato. E me contem uma coisa, que é uma coisa que eu até falo em outros episódios, porque eu acho que, pelo menos a minha geração, eu olhava pra televisão e eu não conseguia enxergar algum ícone ou algum gay que eu pudesse olhar e me identificar de cara dizer, é isso que eu sou, quando a gente ainda não tem essa consciência de se entender. Para vocês que são LGBTs e negros, tem algum ícone, alguém que vocês olharam em algum momento e ajudaram vocês nesse processo? Acho que não. No meu caso, não. Quando eu era de novo, não. No meu caso, não, também. Enquanto jovem, bem criança, eu também não tive isso, não. Nenhum dos pontos. Negativos, assim. Para criança, as pessoas me comparavam muito com a Vera Verão, por exemplo, que era uma Nossa. da Praça Nossa, que era
engraçada, assim, né? Acho que na nossa época, assim, ele era visto como uma chacota, sabe? Uhum. Gay era uma chacota. Tipo, Exato. você ligava a TV, você via Vera Verão, você via... Não era assim que ela era vista. Apesar tipo, da Vera Verão, o rapaz tem toda uma história por trás e ninguém queria saber, entendeu? Era só uma palhaçada. Às vezes era, tipo, pra quem é trans, por exemplo, você ligava a TV e via aqueles quadros de descobrir qual era o homem, sabe? Uhum. Colocava várias mulheres. Então, tipo, não tinha... Acho que é difícil pra qualquer pessoa LGBT ter tido. Hoje em dia tem bastante, graças a Deus. Eu não lembro de ninguém, assim, negro que fosse bissexual, mas os casos que eu lembro era sempre, tipo, mais pro lado da... Tipo, o personagem era imoral, e aí parte disso era a pessoa ser bissexual, sabe? Tipo, ela assalta, assassina, e ela beija meninos e meninas. E aí, então, não era uma referência boa também. O bom da sociedade hoje é que a gente realmente viu o quanto isso evoluiu, né? Porque eu lembro, né, onde eu cresci, o meu pai sempre falava, tipo, umas coisas muito pesadas, assim, olha o tipo de gente. E aí eu, lá, né, no meu armarinho escondido, sob várias camadas de homofobia internalizada, eu pensava, nossa, gente, eu não quero ser isso, porque não tem nada a ver comigo. Então, a gente, essa imagem da televisão acabou, acho que ajudando a gente a criar toda uma homofobia contra a gente mesmo, né? Uhum. Então, a gente vai processar a televisão, inclusive, por essa época. Ótimo. Eu acho que, tipo, acontece isso com alguns negros também. Eu conheço alguns negros que, como a sociedade impõe um tipo de padrão, sabe? Que é um cara geralmente branco ou uma mulher loira e tal, era o que mais você via na TV. Às vezes um negro também tinha um próprio preconceito com si próprio. Tipo, eu conheço alguns negros que não ficavam com outros negros porque achava que era, tipo, feio, sabe? Ele se olhava, tá, eu sou negro, mas eu não vou ficar com outro negro. Tipo, eu não quero ficar com alguém igual a mim. Porque era, tipo, ruim. Criou-se um padrão de beleza que gira em torno do branco, né? Sim, eu acho que tanto, tipo, o gay não quer ser afeminado e o negro não quer ficar com negro, sabe? Isso me lembra uma piada que era bem recorrente na minha casa, que, tipo, as pessoas falavam que a minha mãe tinha casado com meu pai pra melhorar a raça. Porque as próximas gerações seriam mais claras. Nossa. É louco. Inclusive, tinha isso também. Minha irmã, que era mais escura, né, coitada. Minha irmã tem a pele mais escura, acho que ela se sentia especialmente ofendida com isso. Tentou melhorar a raça, mas ela não conseguiu. Sim, tentou melhorar, porque no meu caso também. A minha avó, ela é branca, né, e meu avô, ele era negro e toda a minha família é negra. Minha mãe era negra, minha mãe é negra, eu sou negro, então acho que melhorou mesmo. A raça. Com certeza. Todo mundo é negro. Isso é muito... Hoje em dia a gente consegue trazer uma dose de humor em cima disso, mas eu ainda vejo como muito traumático ainda hoje, porque uma das faces e uma das armas da qual o racismo hoje, que a gente sabe que é um racismo estrutural, é tanto você não se ver através das mídias, dos meios de comunicação, quanto os discursos que podem soar muitas das vezes inocentes, do tipo, tem que casar com uma menina branca ou um homem branco para o seu filho não ser tão pretinho, ou para o seu cabelo dos seus filhos saírem lisos, e essa falta de incentivo e de ter tanto isso à vista quanto nos discursos traz para a gente as consequências das piores possíveis, que é tanto a nossa negação, né, autonegação, onde a gente não gosta de quem nós somos, com os nossos irmãos, que a gente passa a não querer relacionar com alguma outra pessoa que seja negra, seja pelo fato da construção do padrão que a sociedade tem. E dentro disso ele traz muito do que o que é bonito é o branco de olhos azuis, de loiro, alto e etc. Muitas das vezes tudo é 100% o inverso do que as pessoas negras são. Lábios finos, nariz fino. Então dentro disso a gente só vai querendo se excluir. A gente quer se excluir. Tem vários dados, tem estudiosos que trazem muito disso.
que uma das grandes vítimas do racismo que se manifesta de forma silenciosa são os homens negros, que estão, pode-se dizer, muito das pessoas da geração dos meus pais, que muitas das vezes não chegavam à velhice porque muitas suicidavam, quando se analisava na questão do suicídio das pessoas. Hoje em dia, as pessoas que mais suicidam no país, em dados recentes, são os homens negros. Todos eles advêm de um sintoma de depressão, e a depressão é uma consequência que se traz dentro de toda uma sociedade que te traz uma sensação claustrofóbica. Você não tá naquele lugar, não te pertence, sabe? Isso, eu ouvi um Mamilos esses tempos sobre a questão da negritude. Eu fiquei muito horrorizado com os relatos e como as meninas conduziram a conversa, porque eu, como um homem, uma pessoa branca, eu me senti culpado, e eu acho que essa culpa deve estar presente no nosso dia a dia, porque elas terminam o programa e me deu uma sensação muito verdadeira, que é: se você não é antirracista, então você é racista, porque se você não luta contra esse sistema, você acaba corroborando com ele. E eu fiquei muito com essa questão na cabeça. Eu acho importante estar ouvindo vocês falando isso, porque, assim, é uma questão totalmente fora da minha realidade, e apesar de eu conviver com muitas pessoas negras, eu não faço, às vezes, a menor ideia do que está ali por trás dela, né, da história que aquela pessoa tem. Como esse menino, a gente um dia conversando, ele me falou que, tipo, que até então ele não se identificava como negro, e é coisa que a gente acaba não pensando. Eu acho que, tipo, a culpa não é uma coisa assim que um branco, por exemplo, deve sentir, mas eu acho que é uma consciência de que existe, entendeu? De que o racismo existe. É uma coisa que está tendo muito hoje em dia, é a negação de que o racismo existe e que o que a gente faz é mimimi, sabe? Eu estou diariamente discutindo com pessoas na internet, uma coisa que eu disse que eu nunca faria na minha vida de novo. Eu estou fazendo isso de novo nos dias atuais, porque as pessoas não estão tendo a consciência do que está rolando, entendeu? Tipo, Sim. É uma coisa que eu acho que para qualquer um de nós é que a gente anda vivendo numa bolha ultimamente. Quando a gente esbarra fora dessa bolha, a gente acaba vendo que o mundo tá indo para trás em vez de para frente nessa situação. Sim. E isso mata muita gente, sabe? E eu acho que eu não sei mais, tipo, como discutir a respeito de, para que as pessoas tenham esse tipo de conscientização de novo. Sim, essa questão da culpa que eu falei, eu acho assim, na minha interpretação, lógico, eu acho que quando você cria esse sentimento de responsabilidade, até porque, por exemplo, se eu não faço nada para combater o racismo no dia a dia, eu como uma pessoa branca, tipo, se eu vejo uma pessoa negra, sei lá, sendo deixada em segundo plano numa promoção de trabalho, tendo capacidade, e eu, tipo, não falo nada, ou se eu sou um recrutador e, tipo, dou preferência pra pessoa branca, assim, as atitudes que você acaba fazendo no dia a dia que prejudicam a população negra, então, de alguma forma, eu tô contribuindo pra ela continuar sendo pisada e o racismo continuar existindo. Então, eu acho que ter essa consciência, a gente, povo em geral, eu acho que culpa serve muito pra isso, porque ela dói, e ninguém gosta de alguma coisa que doa. Então, se você consegue gerar essa culpa, você faz a pessoa pensar sobre isso, e ela não ficar tipo, beleza, eu nunca chamei ninguém de macaco, então tá tudo bem, eu não sou racista. Mas eu acho que tipo, a questão da culpa eu acho meio perigoso, porque pode gerar o que aconteceu contigo, né, que a reação da pessoa é tentar ser um pouco mais consciente, né, e pode gerar o contrário, que é o que eu tenho visto muito também, especialmente na internet, as pessoas tentando negar para evitar esse sentimento de culpa, né. Às vezes as pessoas têm culpa, mas elas, tipo, digamos, são revoltadas, entendeu? Tipo, eu tenho culpa, mas eu não contribuí, como você mesmo falou, eu não contribuí para que isso acontecesse, então a minha culpa não é 100%, então, sabe? É tipo aquele nem todo homem, sabe? Nem todo branco sim. também. Eles ficam nessa vibe. Entendi. É bem verdade, eu também concordo com isso, que a culpa não é interessante, é mais interessante você ter uma consciência, assim, porque a culpa, ela só vai gerar o que aconteceu com você. Se você for uma pessoa empática, uma pessoa, né, sensível, assim, se você for outro tipo de pessoa, você vai querer se livrar dessa culpa de toda forma. E as pessoas que estão falando de mimimi, que estão falando, né, que estão sendo contra a luta antirracista, geralmente, provavelmente, elas também sentem culpa, e elas pegam essa culpa para tentar desesperadamente mostrar que elas não têm culpa,
Elas ficam utilizando esses argumentos, assim. Uma coisa que eu acho que é um pouco prejudicial da culpa, que muitas das vezes ela traz o sentimento de dó. E o dó, nessa questão, não importa, a gente não precisa que as pessoas tenham pena da gente, sabe? Enquanto a gente fala da branquitude enquanto lugar social, é uma posição social e que ela contribui para a manutenção do racismo todos os dias, quando cada pessoa identifica que existe o racismo, ela é empática com a dor de uma pessoa negra e ela começa a valorizar isso e começa a trazer essa questão da luta antirracista, ela é muito mais benéfica do que você meramente. Então, assim, você pode ter vários campos, assim, como você se dói por aquilo. Quando te incomoda, você pode ou realmente partir para ação, quero fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Você pode falar assim, não, essa culpa não é minha, sai fora, chuta a bola para outra pessoa. Ou então você pode falar assim, nossa, é verdade, eu tenho uma parcela, tadinho, vem cá, pretinho, deixa aqui cuidar disso. Então, isso são coisas que têm que ser muito bem cuidadas. Então, com determinados tipos de pessoas vão ter determinados tipos de reações. Então, pelo menos eu prezo bastante que as pessoas tenham consciência e comecem a entender o que está acontecendo. Porque aí as pessoas, a partir do que elas entendem, elas já vão pesquisar também como melhorar isso. E aí começa a luta antirracista. Mas acho que isso passa pela questão da empatia mesmo que o Lu falou. Porque se tu não tiver, assim, esse cuidado, assim, de tentar pensar o que o outro tá passando, a pessoa simplesmente não vai conseguir. Ela vai ficar, tipo, assim, igual a história que você contou do seu amigo. Tu nunca imaginou que isso fosse acontecer, porque isso era uma coisa que nunca aconteceria contigo, né? Uhum. E as pessoas, hoje em dia, elas acabam pensando muito assim, tipo, isso nunca aconteceu comigo, eu não lembro disso acontecer comigo, logo não acontece com ninguém. Mesmo que a pessoa seja negra, mesmo que a pessoa seja mulher, LGBT, se não aconteceu comigo, nunca vai acontecer com ninguém, então essa pessoa tá mentindo. E o engraçado muito da falta de empatia. Muita gente procura exemplos, sabe? Tipo, eu sou branco, mas eu tenho um negro que nunca sofreu racismo, entendeu? Então racismo não existe, racismo é mimimi de quem inventa. E tem muita gente, até inventa, tipo, um amigo negro para poder inventar que o racismo não existe e que a gente tá de mimimi. Dentro disso também desdobra uma coisa que eu falo, eu e as pessoas que estão um pouco mais próximas de mim, a gente fala que essas pessoas costumam pegar alguns negros e utilizar como totens, né? Que é você tá ali na discussão sobre o racismo, sobre o quanto isso é prejudicial para as pessoas negras e o que traz de falta de oportunidades. Aí fala assim, não, mas tem o Barack Obama, mas tem o Joaquim Barbosa. Então, assim, a pessoa tá pegando tudo aquela carga, talvez a culpa que ela sente, e joga para fora. Então, tipo assim, vai jogar na sua cara assim, tem o Obama, pronto. E você se vira. Então, é uma coisa que é muito delicada de se ver, sabe? E de ser tratada. É o que eu costumo rebater quando dizem isso, tipo, tem Obama, ok, tem um Obama, né? E tem quantos países, sabe? Sim. Teve um Obama em todas essas ações. Tipo, tem um ator, tem um cantor, exato. Tem quantos brancos em questão? Quando usam o caso do Brasil para citar negros, que é ótimo você ter negros que, principalmente para nós negros, termos como referência, mas a gente tem que ter a consciência de que é 51% desse país, sabe? Os negros são 51% desse país. Não era para ter, tipo, um branco como referência. Entendi. Gente, eu tô me sentindo tipo, meu Deus, eu não sei nem o que falar, porque eu não tinha realmente pensado por esse viés. Tem um caso que eu sempre vejo que eu esqueci o nome do ator americano, em que ele dá uma entrevista falando que fala que o racismo vai acabar quando as pessoas pararem, né, de falar nisso. Acho que era tipo assim, pararem de citar a escravidão, citar o passado, quando simplesmente as pessoas não falarem a respeito de cor. Eu acho que foi o Morgan Freeman mesmo, porque eu lembro que várias pessoas, amigos meus brancos do Sul, compartilharam esse vídeo no dia da consciência negra. E eu fiquei, mano... Foi um sofrimento. Eu fico tipo na minha cabeça, assim, por favor,
Vai tomar no seu... É bem assim. Vocês sabem que aqui no Risos, o Dia da Consciência Negra não é feriado, né? É facultativo. Aqui Todo também mundo- não. Ai, Na minha cidade não. BH, acho que nem lembro. Aqui não é, eu tava na faculdade nesse dia. Eu sei que não é. Mas sim, foi bastante compartilhado. É uma Mas coisa que as mais compartilhadas. Eu fico, gente, eu acho que eu passei de uma fase da minha vida em que eu tô mandando as pessoas tomar naquele lugar muito, porque eu já não tenho tanta paciência quando eu tinha antigamente pra discutir esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Que é no caso do... Citando o BBB de novo, tinha um homem e uma mulher que eram negros e sentavam, explicavam com toda a paciência do mundo, sabe? E as pessoas falavam, tipo, que estavam entendendo e depois viravam as costas e falavam que tratavam com brincadeira, ou esse tipo de conversa. Tanto que a vencedora, né, foi o pior tipo da sociedade brasileira. E não adiantou nada, digamos assim, tudo que aquele negro tentou explicar ali dentro. Uma coisa que eu falei, tipo, no último episódio do meu podcast, por exemplo, é que foi citando gays, que serve também, tipo, para nós negros, é você não simplesmente tentar discutir isso com nós mesmos, digamos assim, porque a gente vive numa bolha, então a gente vai, tipo, num grupo do Facebook que a gente tá acostumado a conversar com as pessoas e falar, ser negro, o racismo é isso, o racismo é aquilo e tal. Então você tem que sair da sua bolha para realmente entender o que está acontecendo e por que as pessoas estão pensando assim. é um trabalho de formiguinha também, né? Trabalho de formiguinha, isso casa muito com o cenário das eleições que a gente teve, né? Então, enquanto de um lado a gente tava assim, gente, impossível Bolsonaro ganhar, etc. Que homem desse jeito, assim, assado. E quando a gente vai ver, a maior parte da população ainda pensa do mesmo jeito que ele. Não é todo mundo, lembrando, não é todo mundo, mas tem uma grande parte que assina embaixo do que ele fala. E tem as outras pessoas que a gente sabe que só não votaram no Haddad porque ele é do PT. Mas fora isso, essa grande preocupação, assim como elege esse tipo de presidente, como essa moça que ganhou o Big Brother, ela passou o tempo inteiro na casa tendo esse mesmo tipo de diálogo. Em momento algum, ela foi pontuada de fato, sabe, para poder interromper isso. Houve pessoas que quiseram conversar com ela para explicar, mas mesmo assim ela continuou e no fim ganhou o programa. Então, assim, a gente pode pensar, gente, impossível disso acontecer. Mas se você olha direito, você abre a sua janela, você vê que isso está acontecendo e muito. Isso é o mais triste, né? A gente tá vendo as pessoas que antes a gente olhava e não fazia ideia que teriam essa atitude, agora elas estão... As pessoas estão falando, né, que as pessoas estão se sentindo à vontade de serem homofóbicas, de serem racistas, de serem tudo que a gente achou que estava melhorando. Na verdade, tipo, o nome desse programa é Fora do Armário, mas as pessoas estavam dentro do armário do preconceito, nesse caso, porque televisão, qualquer mídia social que fala que é errado você ser preconceituoso, que é errado você ser racista, que é errado você ser homofóbico. Então as pessoas se escondiam esse sentimento. Daí quando tem uma pessoa que está concorrendo ao maior cargo desse país e fala toda essa palhaçada que fala, ele meio que abre portas para as pessoas falar, eu também penso assim, então vou escancarar, sabe? E é isso que acontece. É muito triste a gente chegar nessa conclusão. E sobre a questão de racismo, gente, me contem uma coisa. Vocês sentem diferença da forma que o racismo acontece dentro do meio LGBT e fora dele? Eu acho que... Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que não, no meu caso. Tipo, fora do meio LGBT, você tem pessoas tipo, te fazendo um bullying, um preconceito porque você é negro. Só que eu acho que para se relacionar um LGBT tem mais dificuldade também. A gente vê muitas pessoas, tipo, gays e LGBT que não se relacionam com negro, acha que, sei lá, já é como eu falei, tipo, a pessoa já é gay
ainda vai se relacionar com negro, sabe? Uhum. Então a gente vê muito isso. Eu mesmo tenho 26 anos, eu nunca me relacionei com ninguém, e quando eu me relaciono com alguém, tipo, pra eu conseguir me relacionar com alguém, eu tive que entrar nesses aplicativos de pegação. Geralmente as pessoas vêm querendo saber qual é o tamanho do seu pau, entendeu? Tipo, eu acho que é bem a questão da hipersexualização do negro. Acho que eu acho que eu vejo muito isso em LGBT e em mulher negra, sabe? Hétero também. É um assunto bem extenso. É um assunto até interessante, que eu até tinha separado aqui, porque eu ouvi um podcast chamado Libertinagem, onde o Samuel Gomes, ele é criador do Guardei no Armário, e ele fala sobre essa experiência. E ele diz que as pessoas olham para um homem negro e esperam virilidade, ele tem que transpirar virilidade. E a mulher negra tem aquela coisa de ser, obrigatoriamente ela tem que ser sensual, tem que ter aquele padrão tipo de seduzir. Como que vocês enxergam isso para vocês dentro né, sendo negro dentro de uma comunidade onde as pessoas, porque a comunidade gay ela foca muito no externo, no exterior, corpo e etc. Como você falou, tipo, já chegam perguntando o tamanho do pau, porque tem-se a ideia de que homens negros têm que ter o pau grande. Quais são esses tipos de... o que vocês escutam mais e como vocês lidam com isso? Eu tive... Quando eu comecei a viver mesmo, de fato, minha sexualidade, isso pra mim era escancarado, né? Como naquela época, eu ainda perfumava muito da heteronormatividade. Então, isso parece que era tipo um troféuzinho, sabe? Era tipo uma aura que tava em cima de você, e as pessoas vinham extremamente e puramente, né, pra dizer assim, puramente pra poder tocar os seus órgãos, ou querer saber, ou pedir foto, ou querer se relacionar com você, mas exclusivamente para o sexo. Então, por um lado, em um determinado ponto, eu absorvi tanto isso que eu vivi de fato isso. Então, quando as pessoas procuravam explicitamente por aquilo, eu estava ali. Então, por um bom tempo, eu vivi essa fantasia que as pessoas tinham em cima dos corpos negros, performei muito em cima disso, mas quando no fim eu comecei a perceber que eu tava sendo mais que tava sendo uma brincadeira, uma distração, sabe? Uma coisa só para matar a vontade, né? Aí eu comecei a repensar, e aí eu comecei a sair fora disso. Mas tem muita gente que eu já conheci muita gente, muitas pessoas negras, muitos meninos negros, posso falar mais através dos meninos negros que eu conheci, que eles entraram de cabeça nisso, né? Enquanto era difícil você ter um relacionamento mais sério, para você ter explicitamente o sexo era muito mais fácil. Então, para você ter o sexo puramente, chovia pessoas. Então, muita gente entrou de cabeça e viveu isso por um certo tempo, se talvez deve estar vivendo até hoje. É uma questão, como você falou, a respeito do corpo, entendeu? O LGBT olha muito o corpo, e é bem mais complicado quando você não tem um corpo padrão, porque eu acho que até no meio LGBT as pessoas separaram em classes, né? Para você poder se relacionar, tem classe dos padrões brancos e tal, tem as classes dos negros, tem as classes dos ursos, e com o negro eu acho que a gente mesmo tem a mentalidade de que a gente tem, para a gente se relacionar, a gente tem que entrar numa academia, tem que ter um corpo incrível para a gente se igualar ao padrão do branco, entendeu? Para a gente poder conseguir um relacionamento, digamos assim. Verdade. O grupo LGBT, né, em questão de racismo, é muito forte. Isso causa muita solidão, assim, eu acho. Eu crescendo enquanto gay, negro, eu me sentia muito sozinho, muita solidão. Porque mesmo se você for uma pessoa, for um negro, né, com corpo e tudo mais, você tem que ficar performando todo momento aquela sexualidade exagerada, senão você também não vai servir, assim. E se você for um gay negro afeminado, você serve menos ainda, assim. E eu cresci com um monte de amigos brancos, por exemplo. Aí eu percebi que os relacionamentos dos meus amigos brancos, os meus relacionamentos eram completamente diferentes, assim, sabe? Que as oportunidades que eles tinham de se relacionar eram de coisas mais saudáveis, eram rapazes que queriam coisas sérias, enquanto comigo eram só rapazes que queriam transar escondido, assim, que não queriam nem beijar na boca, assim. E eu sentia muita vergonha disso,
esses casos, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, mas mais tarde eu fui descobrir que quase todos os rapazes negros afeminados passavam pela mesma situação. E eu vi que era um problema, assim, na sociedade, não na gente, sabe? Igual tem rapazes, né, que tem 20 e tantos anos de idade, nunca conseguiram um relacionamento. Por exemplo, eu tenho 26 anos de idade e o meu primeiro namoro é só agora. Então causa muita solidão, assim, se fala muito pouco disso. E essa solidão machuca, te isola. Eu, tipo, no meu caso, eu sempre fui, tipo, aparentei ser masculino, sabe? Eu nunca fui afeminado. E daí, quando você chega, tipo, pra conversar com uma pessoa, você tem essa voz maravilhosa de viadinho. E assusta, sabe? Tipo, as pessoas falam, eu não esperava que sua voz fosse assim e tal. E eu fico, tipo, você quer que eu faça o quê? Quer que eu mudo pra você? Então, tipo, eu acho que os estereotipos que as pessoas inventam na cabeça dela é o que as pessoas têm que mudar isso, sabe? Porque ninguém é do jeito que você espera que seja. No meu caso, o que eu sempre senti, assim, que as pessoas esperavam de mim é que eu fosse, sabe, aquela... Eu e outras mulheres negras que eu tenho contato, enfim, que eu fosse aquela negra fierce, sabe? Tipo, aquela mulata que samba e tem bundão e tem peitão e tem atitude e faz barraco e é violenta na cama e deixa o cara cansado ou, tipo, deixa a mina enlouquecida. Tem que ser a mais ativa e, tipo, pra mulher negra nunca tem essa questão, tipo, ela sempre tem que ser a mulher forte, sabe? A gente nunca teve a opção de ser a princesa. Então, eu sempre senti as pessoas faziam questão de eu ter uma atitude extra, assim, sabe? E aí, de eu tomar iniciativa, de eu ir atrás, de eu fazer cantada de pedreiro, essas coisas, sabe? Por causa do meu tom de pele e tudo mais. E também rolou muito disso também, de ter dificuldade de ter relacionamento, das pessoas não quererem me assumir, de não quererem sair comigo mais de uma vez, esse tipo de coisa. Eu lembro que quando eu passei pelo processo de transicionar, o meu cabelo foi bem mais latente, assim, porque quando logo que eu entrei na adolescência, eu comecei a alisar o cabelo, né, pressão social, tudo mais, pra eu passar como branca, etc. E aí, quando eu lembro que eu frequentava as festas da faculdade, assim, tinha uma galera branca, algumas pessoas ficavam comigo, não eram muitas, mas ficavam. Eu lembro que o ano que eu fiz a transição, ninguém mais me olhou, porque eu comecei a ser lida como negra. E aí foi um baque, assim. Tipo, experiência pessoal, assim. Porque aí as pessoas começaram a me ler como negra e de repente eu não era mais interessante. Então tem toda essa questão também. Super interessante, eu também passei pela mesma coisa, assim, né? Atualmente eu uso um cabelo Black Power e eu sempre cortei ele muito curto a vida toda, assim. E quando eu comecei a deixar o meu cabelo crescer, foi quando eu fiquei com menos pessoas, assim, apareceram menos cabelos menos. Eu tô chocado com todas essas revelações de vocês, porque é muito diferente das minhas experiências e acho que nem 1 milhão de anos eu poderia imaginar. Por mais que eu tivesse contato, porque eu já li a respeito, assim, ouvir vocês falando dói porque deve ser horrível você não ser olhado como uma pessoa, você acaba sendo um objeto. Isso é muito horrível. Carne, no caso. Exato. O ambulante. Tipo, a gente brinca que no mundo gay as pessoas já são, né, sei lá, você abre um Grindr, é como se você estivesse olhando um açougue. Eu tô sentindo que pra vocês isso pesa muito mais. É que nem o Luiz falou, tem gente que pega isso pra si, entendeu? Falar, já que eu sou um pedaço de carne, eu vou aproveitar isso, sabe? Mas tem gente em situações que não é tão bom assim. Principalmente pessoas que sofrem com depressão e tal, porque, sei lá, às vezes as pessoas procuram nesse lado, se já tá ruim nos outros lados da vida dela, ela procura tentar alguma coisa nesse lado e ela vê que não é bem assim, sabe? Ela espera que o gay vai ser mais aberto e que ele vai com eles ele vai conversar mais e tal. É bem assim, acho que para um gay ir numa boate, um gay negro ir numa boate e tal, pelo menos no meu sentido, eu fiquei muito tempo achando que era uma tortura eu sair de casa para ir na boate com os meus amigos, sabe? Porque ali eles iam chegar lá e ficar com várias pessoas, todo mundo ia olhar para eles e tal, e quando chegava em mim, não rolava, eu nunca beijei
dentro de uma boate. Eu lembro que eu passava pelo mesmo problema, tipo, quando acontecia, e eu ainda contava como uma vitória, era quando, sei lá, a menina mais bêbada vinha ficar comigo, e aí, tipo, ela terminava de ficar comigo pra ir vomitar, sabe? Tipo, era só esse tipo de situação que acontecia comigo, e eu ainda achava uma vitória, né? Tipo, foi uma noite boa. Eu não, com o tempo eu comecei a, tipo, quando eu comecei a perceber realmente esse tipo de coisa, eu comecei a me fechar, sabe? Depois de um tempo, até quando alguém chegava e queria ficar, ou olhava assim pra mim dentro de uma boate, eu meio que viro o rosto e falo, não, tipo, eu não vou ficar com você, ou então eu não vou tomar iniciativa, porque pode ser que eu esteja pensando que você tá afim de mim, mas pode ser que, sei lá, você só tá me olhando, analisando, entendeu? Analisando com racismo. Fica essa marca, né? Porque, tipo, agora quando as pessoas... Isso acontece comigo também. Quando alguém vem falar comigo na balada, eu fico pensando, tipo, tá, tu me achou bonita mesmo? Ou você tá bêbado. Ou você tá bêbado, ou tu levou 10 não, ou é porque tu me viu sozinha e é mais fácil vir falar comigo porque eu tô sozinha, tipo... Exato, meio que você se fecha. Infelizmente, pra gente, né, do meio LGBT, a boate acho que é um lugar fechado, um pequeno espaço onde você consegue vivenciar muitas coisas, né? E ali a gente consegue ver muita coisa péssima. E eu tive sempre, né, eu tive uma roda de amigos no tempo que eu frequentava muito boate, e o pessoal, a gente fazia aposta. Eu ainda entrava nessa de fazer aposta de quem pegava mais pessoas. E enquanto todo mundo pegava praticamente a boate inteira, eu ficava ali fazendo de conta que eu não queria ficar com ninguém, no fim das contas, só com a minha cervejinha, como sei lá o que seja. E no máximo, quase na hora de ir embora, chega algum bracinho te puxando, assim, bem discretamente pra ir lá pra dentro do banheiro. Então, assim, não é nada daquilo que você queria. Então, ao fim dos tempos, quando eu comecei a cair a ficha, eu já falava pra todo mundo, não quero saber, não quero ficar com ninguém. Eu quero só ir pra dançar. Exato. E isso eu coloquei na minha cabeça sabendo que ali a minha expectativa estava estritamente para eu me divertir. Mas eu sempre sabia que se aparecer alguém ali, eu já ficava meio assim, será que a pessoa vai querer ficar, não sei, ou só vai querer ir pro banheiro? Então, nunca foi fácil, né? Acho que pra gente que é LGBT e negro, a balada dá pra ter experiências bem perversas, sabe? Eu acho que às vezes, tipo, como a gente passa por isso, desde o princípio você já começa a se achar feio, sabe? Você meio que pensa, tipo, as pessoas não querem ficar comigo, então eu sou feio e tal. Teve um ponto crucial na minha vida que meus amigos estavam com uma brincadeira de vamos arrumar tal pessoa pra tal pessoa ficar, sabe? E, tipo, um empurrava pro outro uma pessoa ficar. E quando chegou a minha vez, eles acharam um menino lá pra... Tipo, e o menino ficou olhando pra mim de longe e tal, e eu ficava tipo, não, sabe? Ele é muito bonito pra mim, porque eu me achava extremamente feio, porque no passado ninguém ficava comigo numa boate. Então eu, tipo, não ficava com ninguém, eu saía de perto deles e ia pra um canto ali pra eu não ter que vivenciar esse tipo de situação. E, Fran, você como bissexual, tinha diferença nesse tipo de abordagem entre homens e mulheres ou era tudo muito parecido? Olha, infelizmente era tudo parecido. Eu já, tipo, 1 milhão de vezes eu já fiquei com pessoas que eu nem soube o nome, elas nem se preocupavam, assim, tipo, nesse ponto é bem parecido, assim, infelizmente. E até situações de Tinder, por exemplo, tipo, as meninas que dão match comigo, elas viram minhas amigas, elas são lésbicas, elas são bissexuais, eu não entendo porque elas dão match também. Não entendo como é que as coisas... Enfim, pra mim, Tinder não é lugar de amizade, mas pra elas assim, sabe? Teve uma vez que uma guria, tipo, me deu match, me chamou pra ir numa festa, eu cheguei lá, ela tava chorando por causa de boy. E aí, eu tinha achado ela super bonita, já tinha passado umas cantadas, assim, não rolou, sabe? Eu tive uma vez que eu dei match com um cara no Tinder, eu achei que ia ser um date e tal, chegou lá, ele já foi enfiando a mão na minha calça, já querendo me beijar e tal, eu falei, vai lá, vou embora. Ai, tristeza. É, bem assim. É bem essa vibe mesmo. Eu já tive
Acho que a última vez que eu utilizei os aplicativos, fora o Tinder, que eu sempre achava que o Tinder era coisa pra arrumar namorado, os outros aplicativos tipo Grindr, etc. A última vez que eu utilizei eles foi, pra mim, a gota d'água. Eu tinha encontrado um rapaz, ele até conversou comigo, etc. Eu falei assim, vamos lá. Então a gente marcou, eu fui na casa dele, era um ambiente seguro, até então era seguro, e quando eu cheguei lá, ele só tipo, se despiu, tirou a roupa e falou assim, vai. E eu, tipo assim, quê? Como assim? E tipo assim, não rolou um toque, não rolou um beijo, e eu tava me sentindo, sei lá, tipo, acho que eu não cheguei nem a me sentir como um garoto de programa, que talvez eles até beijem na boca. E pra mim eu saí de lá com uma sensação horrível, tipo, me sentindo o pior dos piores tipos de pessoa. E depois ele mandou uma mensagem pra mim, tipo, nossa, adorei, quero que você volte aqui. E eu fiquei assim, oi, não tô entendendo. E aí, depois disso, eu desisti disso. E aí eu tava lembrando da última vez que eu baixei também, que eu ficava, né, tipo, baixa e depois apaga, porque não vai dar em nada, daí baixa, depois apaga o aplicativo. E a última vez em que eu entrei, a primeira pessoa que veio falar comigo foi, oi, você era David do LDRV? Eu falei, gente, o que você tá falando isso aqui? Mas... triste, parece eu conseguindo aluno de inglês. Horror. Mas nossa, é louco, tipo, essa questão do, tipo, tu ir nos dates, as pessoas não perguntam o que tu gosta, as pessoas não perguntam o que tu quer, elas simplesmente querem que tu performe o papel mesmo, é realmente um pedaço de carne. Uhum. E como o Lu falou, essa situação gera uma solidão interna que é muito forte, né? A gente acaba sofrendo tantas coisas na vida, porque você tem todo um trabalho de, tipo, se aceitar, que é um processo muito complicado, que a gente já discutiu no programa sobre o armário, porque é uma coisa muito sozinha, muito solitária, porque depende da sua cabeça. Depois que você passa por isso, tem toda uma sociedade que você precisa enfrentar, aí você então precisa lidar com as pessoas nesse quesito, vocês no caso por causa de cor da pele, aí você tem que superar esse trauma de que as pessoas não te olham como uma pessoa e sim como um objeto sexual. Gente, aí as pessoas às vezes acham tipo assim, que gay é muito mimizento, mas gente, olha a carga que a gente aguenta. Eu acho assim, tipo, você tem que... Eu sempre digo isso, que para você lidar com esse tipo de situação, você tem que se conhecer, sabe? Para você ter um jeito de lidar isso com você mesmo. Para eu lidar com qualquer tipo de problema em relação a preconceito na minha vida, eu tenho alguns métodos que eu rebato isso, sabe? Tipo, se alguém vem e fala que eu sou feio, eu fico, tipo, uma hora no espelho olhando assim, falando não, sabe? Eu falo, não, olha aqui, você é bonito, tipo... Tipo a Nazaré Tedesco. Você se acha... Eu tenho um episódio no meu podcast que eu falo sobre isso, que eu acho super errado, mas eu dei essa dica que foi, tipo, eu tô bonito, mas eu tive aquele dia em específico que eu tava horroroso. Então, tipo, hoje eu tô 1000 vezes mais bonito que aquele dia. Então, tipo, sabe? Métodos que você encontra pra você se dar bem com você mesmo. Porque muitas vezes as pessoas acham que, tipo, relacionamento ou qualquer outro tipo de interação com outras pessoas vai fazer ela se sentir melhor. Óbvio que pode ser que, tipo, se você interagir com seus amigos e tal, possa te ajudar no seu processo, mas primeiro eu acho que você precisa se conhecer para você poder se entender, sabe? Como já diria RuPaul, né? Se você não pode se amar, né? Como você vai amar outra pessoa? É verdade. As formas de lidar com isso são N possíveis, e eu sempre... eu sempre tento trazer sempre o lado positivo da coisa, tudo que acontece. Porém, quando você para poder analisar essas questões, eu enxergo uma coisa muito triste. É triste porque, para quem não consegue suportar todas essas cargas, isso, infelizmente, pode levar a pessoa a cometer coisas que talvez ela ainda nem pensou, que podem beirar talvez até suicídio.
por outro lado, enquanto uma pessoa passa por tudo isso, alguém vira para você e fala assim, nossa, você foi muito forte, parabéns. Eu falo assim, parabéns, porque isso não é mérito, isso foi um caminho de sofrimento que eu tive que percorrer, que meu colega teve que percorrer, e assim, dá para você achar coisas positivas? Dá para achar coisas positivas e dá para você viver nisso, mas ao mesmo tempo você enxerga que as duas opções, ou você vai sucumbir àquilo que está te oprimindo, ou você vai ultrapassar, vai passar por isso, é triste, porque você tá sendo bombardeado com aquilo da mesma forma. Sim. Ou você ganha ou você perde, sabe? Sim, é uma caminhada e é bem sofrido, assim. Eu fico pensando nas pessoas que não conseguem, sabe? Porque, tipo, a gente passou pela fase de aceitar qualquer coisa, a gente passou pela fase de se sentir um lixo, até que a gente chegou na fase que agora a gente entende que o problema não tá na gente, mas quantas pessoas não chegam nessa fase? Eu fico bem triste pensando nisso, sabe? Sim. Quantas pessoas estão em relacionamentos horríveis, especialmente, eu falo da minha experiência de mulheres negras, quantas mulheres ficam em relacionamentos horríveis por causa da questão da solidão da mulher negra, elas não sabem se vai ter outra pessoa se elas terminarem aquele relacionamento, sabe? É uma questão muito complicada. Eu não sei se vocês passam por isso também, tipo, essa questão de se encontrar numa situação que vocês pensam, tipo, isso é melhor que nada, sabe? Se eu terminar agora, não vai ser que nem meus amigos brancos que, tipo, 5 minutos no Tinder, no Grindr, eles já acham outras pessoas, sabe? Eu acho que, tipo, o que tem que ser dito para as pessoas é procura um atendimento psicológico, sabe? É uma coisa que, tipo, às vezes você quer melhorar tudo isso ouvindo o podcast e tal. Pode ser que a gente tá aqui para expor o que a gente fala, mas eu acho que precisa de um profissional, às vezes. Até pessoas que se acham que são boas em relação à cabeça, mente e tal, acho que procurar um atendimento psicológico é sempre uma saída positiva. Toda certeza. Eu sempre me achei essa pessoa que eu assim, não, tá tudo bem, eu consigo lidar com os meus problemas, etc, etc. Mas quando eu experimentei ir à terapia, eu falei assim, caramba. Sabe? Então assim, são N questões, são questões raciais, são questões pessoais, são questões de vivência com outras pessoas, de troca, que muitas vezes a gente não dá conta sozinho. A maioria das vezes, ao longo da nossa vida, a gente coloca dentro de caixinhas e esquece isso. Até um dia que você não suporta mais tantas coisas guardadas. E é bom você tentar fazer o uso da terapia, se você tiver acesso, tiver essa oportunidade, enquanto você ainda tá bem. Porque sempre vai ter uma coisa que vai te mexer e te desestrutura. Então, tem esse sentido de ter acesso, que acho que eu tive isso também, muitos amigos meus tinham, que procurar assistência psicológica é super caro e tal, mas tem muito lugar, inclusive faculdade, que dão atendimentos psicológicos gratuitos, sabe? Tipo, a minha faculdade, por exemplo, dá atendimento psicológico gratuito, e às vezes não chega à população de que existe isso. Então acho que Google é seu amigo, sabe? Tipo, pesquisa locais onde você pode conseguir esse tipo de auxílio, que na sua cidade deve ter pelo menos um. E eu acho que todas as faculdades que têm curso de psicologia e afins, eles têm para o pessoal fazer estágio e tudo mais, então Sim. É uma boa. E eu acho importante se cercar, assim, sabe? Porque, pelo menos na minha experiência, vários momentos eu me sentia sozinha, sabe? Eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. E eu sentia como se eu fosse a única pessoa que estivesse passando por aquilo. Então, acho que a terapia ajuda. Aliás, a terapia é essencial, né? Mas é sempre bom ouvir podcasts, procurar semelhantes para ter essa troca, sabe? De tu perceber. Acho que isso até ajuda nesse processo de tu perceber que o problema não tá em ti, o problema tá na sociedade, né? Sim. Quando tu vê que as outras pessoas estão passando por situações semelhantes. Esse foi o objetivo que me fez criar o Fora do Meio, é poder mostrar para as pessoas que, tem muita coisa que você tá passando, que eu tô passando, que você tá passando, etc e tal. A gente tem histórias muito parecidas e você não tá sozinho. Você tem essa falsa impressão de que é um problema só seu, de que é uma questão só sua. Mas
a ideia é justamente como na época da eleição a gente falou, tipo, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tá aqui para conversar e mostrar para as pessoas que a gente tem histórias muito parecidas, então a gente tem uma pessoa que já passou e já superou aquilo que vai poder te indicar um caminho. E eu acho que isso é o mais importante. Sim, Sobre a questão de privilégios, tá se falando muito hoje em dia sobre essa questão de tipo, porque brancos têm privilégios, e até houve esse meme que todo mundo compartilhou da Barbie fascista, tipo, que eu trabalho na empresa do meu pai é porque eu mereci. A gente, branco, às vezes não tem noção do quão difícil é pra, sei lá, como a gente tá falando, né, de vários assuntos que eu acabo não passando, então eu acho que não existe. Como que vocês encaram essa discussão sobre privilégios? Nesse caso, tipo, as pessoas têm que entender que elas têm o privilégio, e, tipo, no caso eu mesmo tenho muito privilégio. Não levar tipo, como se fosse, a pessoa tá apontando que eu tenho privilégio e é coisa ruim, sabe? Não, eu tenho que entender que eu tenho esse privilégio, mas eu também tenho que entender que muita gente não tem esse privilégio. E, como já foi dito, tipo, apontar uma pessoa que tem esse mesmo privilégio, então todo mundo pode ter esse privilégio. Existem menos possibilidades para negros, digamos assim, conseguir adquirir esse tipo de privilégio. E a gente tem que ter consciência disso. Eu acho também que, bom, como eu tenho muitos privilégios, né? Porque, por exemplo, se eu tô saindo com um cara, eu passo por hétero. Se eu aliso meu cabelo, eu passo por branca. Então eu sempre tento, tipo, usar o meu privilégio pra desconstruir ideias, sabe? Aquele famoso papo, não adianta, sei lá, tu não ser uma pessoa escrota, mas aí se tu vê os teus amigos sendo pessoas escrotas, tu fica quieta, sabe? Eu sempre tento fazer sempre questionando, fazendo um trabalho de formiguinha, eu sempre tento fazer as pessoas pensarem nos privilégios dela e tentarem agir diferente em relação a isso, sabe? A própria questão, já fiz um amigo perceber que ele era bissexual também, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, tentar sempre desconstruir as pessoas pra ver se elas fazem um trabalho de formiguinha pra ir pouco a pouco melhorando, sabe? Acho que é pra isso que serve a consciência dos privilégios, sabe? Não é só pra ti se sentir culpado e aí cair naquela reação que a gente já comentou, né? Da pessoa tentar se eximir da culpa, fingindo que não existe ou dizendo que não acontece. Eu, particularmente, eu não utilizo, para mim, a palavra privilégio, né? Porque, para mim, isso já traz o ponto onde que eu tenho alguma vantagem, sabe? Uma oportunidade, uma coisa muito especial acima de algumas pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho acesso. Eu tive acesso à faculdade, tive acesso a algumas oportunidades que me levaram à faculdade, que me levaram a ter contato mais com o movimento negro e com as suas teorias, que puderam me destrinchar, sabe? Puderam fazer com que eu me desconstruísse e construísse de uma forma muito mais forte. Querendo ou não, para quem fale privilégio ou acesso, sempre tem que vir, antes disso tudo, a autorreflexão, né? Se eu tenho isso aqui hoje, será que se outras pessoas semelhantes a mim possuem esse acesso? E se não tiver, e se estiver no seu alcance, tente fazer com que essas pessoas corram atrás disso, consigam também, né? Faça a sua parte de também ajudar que outras pessoas cheguem a isso. Não adianta, né? Enquanto população, não adianta eu subir a escada inteira sozinho e não dar a mão para que outras pessoas consigam subir degraus. Eu acho que para mim isso pega muito forte, ainda mais na questão negra. É um povo onde não tem, aqui no Brasil, onde não tem quase nada de acesso, então está sempre relegada à marginalidade, sempre está relegada às comunidades, e lá não tem tanto acesso às coisas. Então acho que cada passo que eu dou, eu tenho que trazer alguém junto comigo, seja tanto pela questão LGBT quanto questão negra, enquanto um ser humano normal, eu preciso sempre trazer alguém junto comigo. E acho que aí você desfaz o privilégio e começa a trazer isso para outras pessoas que não tinham isso. Gostei da sua abordagem. É meio que aquela parte se um conseguiu, por exemplo, não falar que, por exemplo, eu consegui entrar na faculdade, então qualquer pessoa negra consegue ter acesso à faculdade, porque a gente sabe que muitos negros hoje em dia não, desde sempre não tem
a educação, tipo, básica, digamos assim, porque é obrigado a largar os estudos para poder, tipo, trabalhar, sustentar a família. Existe muito tipo de situações que não permitem as pessoas a terem esse tipo de coisa que a gente tem. Então, é sempre bom lembrar que você não pode pegar um e utilizar como exemplo para definir todos. Porque a exceção, tipo, as exceções, elas servem justamente pra mostrar isso, né? Elas servem pra acentuar o problema, né? Não é como se, tipo, tem o Joaquim Barbosa, acabou o problema. Não, o problema é que só existe Joaquim Barbosa. Se for citar outra pessoa, não existe. É que nem você falou, tipo, a gente é uma exceção, sabe? Não um exemplo, no caso. Exatamente. Daí eu vou citar o Morgan Freeman, né? Tipo, quando não forem mais exceções, daí a gente vai ter acabado o preconceito. Exato. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão ouvindo, assim, principalmente para as pessoas brancas, assim, que uma forma delas serem antirracistas, de ajudarem na luta negra, elas participando das nossas conversas, sem estar realmente estrelando elas, assim, né? Porque, por exemplo, é importante que pessoas brancas saibam o que é colorismo, o que é genocídio, a história da comunidade negra, coisas assim. Eu fico sentindo isso, eu fico sentindo que a gente fica muito discutindo isso o tempo todo. Aí quando você vai falar com uma pessoa branca, ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. O exemplo do começo da conversa, a gente falou sobre colorismo, né? E você nunca tinha ouvido falar, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente só fala de colorismo 24 horas, eu tô até enjoado de colorismo. Então eu acho isso. Por exemplo, eu sou um homem cis, né? E sobre feminismo eu tento saber de tudo. Eu fico lendo tudo que as meninas postam. E participando das conversas de forma passiva, só lendo assim, as conversas que a gente posta, coisa tal, e tento saber de tudo que está acontecendo. É a minha forma de participar, é entender o que está acontecendo, para se uma hora eu tenho uma irmã, por exemplo, da minha casa, mas que as pessoas brancas podiam se munir desse conhecimento para quando chegar a hora elas saberem como agir, o que está acontecendo, que termos usar. É esse meu apelo. Não tentar roubar o protagonismo, mas também não ficar tão omisso, em saber o que está acontecendo. É esse meu apelo. Não tentar roubar o protagonismo. Caso você, sua avó era negra, você continua sendo branco. Isso, não tentar roubar o protagonismo, mas também não ficar tão omisso, em saber o que está acontecendo. Tentar entender, né? Foi isso que eu tentei falar aquela vez, assim, até tu colocou bem melhor, porque tipo, não adianta, sei lá, tu ler as coisas e ficar passivo em relação a isso, sabe? Tipo, se tu é uma pessoa branca e tu percebe que alguém tá tendo uma atitude racista no teu trabalho e ninguém falou sobre isso ainda, tipo, seja essa pessoa, sabe? E, infelizmente, muitas vezes as outras pessoas vão escutar mais o cara branco do que a gente. Então, tipo, é triste, mas usa ao teu favor, sabe? Tipo, usa ao favor das pessoas o teu privilégio. Sim, não. Gente, quando eu convidei vocês, eu tinha uma noção do que o podcast ia me ensinar. Eu fui surpreendido positivamente porque tem muita coisa que eu aprendi hoje e obrigado a vocês por terem a paciência de ensinar a mim e provavelmente várias pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu entendo que realmente, infelizmente, o mundo funciona colocando pessoas brancas em, às vezes, papéis de protagonistas e a gente tem essa tendência, desde os primórdios, a roubar ele de vocês. E até foi por isso que eu quis deixar vocês falarem nesse podcast, porque eu acho que não tem sentido a gente falar sobre negritude sem ser pessoas que fazem parte disso falando. Eu só posso dizer obrigado por tudo que vocês me ensinaram e contribuíram com a audiência do Fora do Meio hoje. Já que a gente está falando, né, sobre o meio LGBT e a negritude, muitas pessoas negras, assim, para marginalidade, não se discute, tanto na TV, em clipes com a representatividade gay, ela é sempre branca, né, ela é sempre de classe média, então a gente tem que fazer essa crítica assim, para a gente poder conseguir mudar isso. Eu acho que é importante pontuar isso, já que é um podcast LGBT. Eu agradeço também pela oportunidade, porque, que nem eu falei, tipo, são raras as vezes que acontece, assim, o apagamento bi é bem grande, assim. Inclusive, queria deixar esse pedido também, sabe, tipo, não menosprezem as pessoas bis, não digam que é uma fase. Eu sei que, infelizmente, muitas vezes acontece de, tipo, quando a gente tá saindo do armário, ter uma fase que a gente fica, não sou gay, eu sou bissexual. Mas, tipo, não lidem com essa experiência como se fosse de todas as pessoas. Às vezes as pessoas são bissexuais mesmo, então não apaguem o B. O B não é de bonita. Verdade. Eu também quero agradecer bastante o espaço que a gente teve aqui para poder trazer essas questões. Espero que seja extremamente importante que as pessoas que estão nos ouvindo
e nós mesmos que a gente conversou, a gente possa pesquisar mais, possa ser mais profundo. A gente tem que sair dos discursos rasos e entrar com mais profundidade para poder entender o outro. Então, enquanto cada um é um ser humano muito complexo, entender isso, entender essas pessoas vai ser também um processo complexo. Então não vai ser somente um podcast, não vai ser um artigo que você vai ver, um textão que você vai ler no Facebook que vai ser suficiente. Então façam esse exercício de conversar com essas pessoas, ler, entender e buscar sempre mais. De nada por ter agradecido pela minha participação, mas eu gostaria de agradecer primeiramente você por ter dado esse espaço para a gente poder conversar, falar sobre os negros, sobre o racismo. É sempre importante ter esses espaços aqui, é bem isso. Obrigado mesmo. Isso aí. Eu só queria deixar um apelo que eu não quero fazer homenagem com vocês, casais de No meu caso, eu não tenho meio metro de pinto. Exato. Se joga. E no Se Joga desse episódio, a gente vai então fazer as nossas indicações, eu e os meus convidados. E a minha indicação, então, fica o filme Tatuagem, que é dirigido pelo Wilton Lacerda. E, gente, você, gay ou não, assista, porque é um filme do cinema nordestino, que é um dos melhores cinemas que o Brasil tem, e ele conta a história de uma trupe de artistas que vai de cidade em cidade com o que eles próprios chamam de o Moulin Rouge do sertão. Tem uns números musicais muito interessantes no filme e, para contextualizar com o que a gente vive atualmente, essa história se passa no período militar. Vale a pena ver essa relação de arte, de homossexualidade, com essa questão do regime militar. Então fica a minha indicação para vocês, o filme Tatuagem. Convidados, o que vocês indicam para nossa audiência? Então, as minhas indicações, na verdade, são duas indicações. Uma é voltada pelo lado da negritude e outra é para LGBT. A primeira, eu gostaria de indicar a série Dear White People, que chama Cara Gente Branca, aqui no Brasil. Tem na Netflix, é uma série que retrata o racismo de uma forma bem legal, bem importante para as pessoas entenderem. E a segunda indicação é a Casa 1, em São Paulo, que é uma casa de acolhimento para LGBTs, principalmente para LGBTs que estão expulsos de casa. É uma casa que precisa de doações para sobreviver e eles falaram que só tinham dinheiro para sobreviver durante esse ano, mas conseguiram uma boa grana de doações e tem dinheiro para sobreviver até o ano que vem. Mas é bom sempre relembrar para que as pessoas possam ajudar a Casa 1. E para quem não tem dinheiro para ajudar e tal, a Casa 1 também tem alguns cursos para as pessoas fazerem, principalmente para LGBT, alguns cursos de pintura, são vários cursos e quem se interessar pode procurar no Instagram da Casa 1. É isso. Legal. Eu queria trazer a indicação de um filme, também entra na nossa temática de hoje, é o filme Moonlight. Você também encontra ele na Netflix e é um filme muito bonito e profundo que trata a questão do homem negro gay, né? E também fala sobre como é que ele se molda em meio à sociedade onde ele vive, todos os aspectos que ele é bombardeado a cada momento. É um momento muito bom para reflexão, vale muito a pena para a galera poder começar a aprender e identificar mais um pouco. Eu tenho duas indicações, elas estão mais no tema da questão da negritude mesmo, que é uma série da HBO, que é Insecure, que conta a história de duas amigas negras que são bem-sucedidas, uma bem-sucedida, a outra nem tanto, mas trata exatamente disso, das inseguranças delas de trabalho, inseguranças delas de relacionamento, só que é uma série, assim, muito... Eu gosto da série porque ela não é aquela coisa, racismo, estamos sofrendo racismo, todo dia racismo, o ponto central não é a questão do racismo, ou o ponto central não é elas serem negras.
elas são mulheres com personalidades que têm problemas, têm qualidades, têm coisas boas, só que tudo pela ótica da mulher negra mesmo. Então, eu acho uma boa pedida, assim. E a minha outra indicação é um livro que se chama Filhos de Sangue e Osso, na real uma trilogia, mas acabou de só sair o primeiro, o segundo vai sair esse ano, da Tomi Adeyemi. Ela é uma moça, acho que ela é americana, nigeriana, e aí ela veio fazer um mestrado aqui na Universidade de Salvador, se eu não me engano, e aí ela começou a entrar em contato com religiões africanas, e aí ela resolveu escrever um livro de mitologia, só que ao invés de mitologia nórdica, os deuses são africanos, a linguagem mítica é o Yorubá, então é bem legal mesmo, porque é toda essa jornada do herói, da menina que vivia lá que vivia numa realidade simples, e aí ela descobriu que ela era escolhida para guiar o povo dela, para para não ser mais escravo. Só que, tipo, ao invés de ser, sei lá, vikings, são deuses orixás. Então, essa roupagem nova, assim, essa temática tava precisando muito e é uma leitura bem gostosinha, assim. Adorei a indicação de vocês. Quero reindicar o que eu já conheço, né? Que é The Right People, Cara de Branca, Moonlight e Insecure. Nossa, eu amo esse grupo. Eu vou indicar 2 livros. Um é um livro LGBT, né? Que se chama Dois Garotos Se Beijando, que é de David Levitan. Eu achei um livro muito tocante pra mim. É um livro que ele faz contraste entre todos os homens que morreram de AIDS, né? Narrando a vida dos gays atuais, assim. Eu acho muito bonita a história, ele é muito bem escrito. Então, por favor, leia. Dois Garotos Se Beijando, David Levitan. E a outra indicação é um livro que eu ainda tô lendo, tô gostando muito, extremamente tocante, né? Esse é mais pra comunidade negra, assim, o tema, né? Mas é um livro pra todo mundo. Chama O Ódio Que Você Semeia. É da Angie Thomas. É um livro muito bonito que fala sobre violência policial. É um assunto muito atual, assim, então eu recomendo muito a leitura dele. São essas 2 indicações que eu tenho. Esse livro é maravilhoso. Eu li em uma semana. Nossa, eu tô lendo devagarzinho. Me toca muito, nó na garganta. Inclusive foi muito pouco divulgado. Nós sabemos por quê. Sabemos por quê, sim. Maravilhoso, gente. Muito obrigado pelas indicações. O Cara Gente Branca eu comecei a assistir, eu preciso continuar. E esse livro que você indicou, Fran, eu já ouvi falar também. Eu fiquei muito curioso para ler por causa dessa questão dos orixás. Achei muito interessante. Tá na minha lista, inclusive. Ele é maravilhoso. E assim, a minha mãe, ela é de religião de matriz africana, então eu me senti assim, muito especial. Eu fiquei, tipo, aquela sensação, é assim que as pessoas brancas, europeias se sentem todos os dias, com todos os livros que ela lê, tipo... Assim, tu vai ver bastante similaridades, assim, bastante coisa. E eu achei louco porque, tipo, uma pessoa não brasileira teve que vir fazer isso. Mas enfim, né? Não é? Incrível. E no Pink Honey desse episódio, o Pink Honey, para você que ainda não sabe, é um quadro desse podcast onde a gente apresenta para você uma pessoa, seja LGBT ou não, que faz algum trabalho voltado para a comunidade LGBT. Então são pessoas que a gente recomenda que vocês sigam, que vocês conheçam e que vocês apoiem, principalmente, porque são pessoas que, mesmo às vezes sem ganhar nada, fazem alguma coisa, estendem a mão e colocam a comunidade LGBT em evidência, usando o seu espaço para isso. E isso é muito importante, porque tem muita gente, como a gente vive falando, que tem espaço, tem voz e não faz nada pela comunidade. Não é? E a minha indicação do episódio de hoje é o youtuber e escritor Samuel Gomes. O Samuel, ele é autor do livro e ele tem um canal no YouTube chamado Guardei no Armário, onde ele dá espaço para as pessoas LGBTs falarem a respeito do seu processo de aceitação e da sua vivência como LGBT. O Samuel é um homem negro e gay e eu conheci ele através de um podcast chamado Libertinagem, onde ele apresentou um pouco dessas questões de como é ser um homem negro e gay no mundo LGBT. Então fica aqui a minha indicação para vocês procurarem e seguirem o Samuel, tá bom? No Messenger. E no Bro Messenger desse episódio eu quero compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi da Isabela falando sobre o episódio sobre divas pop. A gente citou no episódio a ausência ou a falta de homens lutando pela causa de divos, né? Fazendo alguma coisa, tendo o mesmo peso de mulheres que lutam pela causa LGBT. E a Isa me apresentou o Hozier. Ela falou, né, o Hozier, para quem não conhece, ele é um cantor irlandês. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas vão acabar conhecendo a música dele, Take Me to Church, que procura no YouTube, você vai saber de que música eu tô falando com certeza.
E ela falou que ele compôs um álbum evitando ao máximo explicitar gênero nas músicas. Ou seja, músicas que você não precisa adequar ao gênero na hora que você estiver cantando, porque ele teve essa preocupação de tentar não colocar gênero nas músicas. Então, às vezes tem aquela musiquinha que você precisa substituir um O pelo A ou vice-versa para poder se adaptar à sua questão de gênero. Até quando você vai cantar para alguém, ele teve essa preocupação de evitar ter esses marcadores. Ela ainda brincou que ele não é um divo pop, porém ele tem um fandom muito grande formado principalmente por mulheres lésbicas. E foi muito interessante para mim ter essa informação, porque de alguma forma é uma pessoa, pode não ser um divo LGBT, um divo pop, mas pensa na comunidade e tá fazendo alguma coisa pela gente. E isso é muito importante. Muito bom saber disso. Muito obrigado pelo seu e-mail, Isabela. E eu preciso deixar um beijo muito especial para as cidades que estão ouvindo o Fora do Meio. Cada vez que eu entro nas estatísticas, eu vejo lá um nomezinho de cidade novo e isso deixa a gente muito feliz. Eu preciso, inclusive, agradecer você, ouvinte do Fora do Meio, por ter tornado o episódio Lésbica Não é Fetiche o episódio mais baixado na data de estreia. Eu fiquei muito feliz porque a gente tá acompanhando e esse podcast, ele tá crescendo, ele tá atingindo pessoas e isso tá sendo muito lindo, muito legal. Então fica aqui o meu muito obrigado para você, ouvinte, e eu quero mandar um beijo especial para as cidades de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, de Itaquaquecetuba, de Brasília, de Goiânia, do Rio de Janeiro, de Cotia, de Guarulhos, de São Vicente, de Mannheim, na Alemanha. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente aí do outro lado do oceano, de Santa Cruz das Palmeiras e para minha cidade natal, Blumenau. Um beijo enorme para todos vocês. E lembrando que você pode entrar em contato com esse podcast através do e-mail foradomeiopodcast@gmail.com, do nosso perfil no Instagram, que é Fora do Meio Podcast, além do meu perfil pessoal, que é MionzinhoBNU. E eu tô muito feliz em anunciar para vocês, gente, que o nosso site mudou. Agora você pode acessar diretamente foradomeio.com.br e você vai entrar em contato com o nosso podcast. E convidados, vocês querem deixar as formas de contato de vocês? Vocês podem me seguir no Instagram, que é Valbert07. Valbert é W e tem 2T mudo no final. E pode também seguir o podcast Icônico no Instagram, que é Icônico Podcast. Bom, vocês podem me achar no Twitter através do Luiz_Henrique, é o que mudo, né? HENRIQ_ pelo Twitter. No Facebook vocês acham o grupo do qual eu faço parte, só jogar no Facebook De Pé Raça Poderosa, e lá vocês vão ver muitas das mensagens que a gente está compartilhando, nosso pensamento e as ações que a gente faz. E é isso. Eu sou a @senseofurgency_ no Twitter e @FMFranciele, simplinho, um L só e E, no Instagram. Então, gente, eu sou o Lu Henri e eu tô em todas as redes sociais com esse mesmo nome. Só vocês pesquisarem Lu com H no final e Henri com Y no final. E é isso. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e principalmente por compartilhar essa experiência conosco. A gente quer cada vez mais voz, então, Fran, você já tá intimada a participar do podcast sobre bissexualidade. Ai, por favor, só me chame. Vou ficar famosa só por participações de podcast. Gente, então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês e fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais um episódio, tá bom? Um beijo muito grande e até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.